Você tem que entender os conceitos básicos, entender a fisiologia, entender como funciona a ventilação mecânica, para aí você entender como coloca os parâmetros iniciais. Então, tudo depende de quê? Pressão e tempo. Diferença de pressão. Tudo o que vai depender da ventilação mecânica é diferença de pressão. E por quanto tempo vai ser mantida essa diferença de pressão? Se vai ser o uso da musculatura do paciente, se vai ser o uso do ventilador. Tudo isso depende de diferença de pressão. A pressão vai fazer com que o ar saia de um local de maior pressão para um local de menor pressão. Vamos fazer uma analogia para vocês entenderem e ficar claro isso. Isso é uma bomba para encher bola de sopro, né? Bola de encher, eu terminei esquecendo de colocar aqui perto de mim a bola do sopro. Mas eu quero encher uma bola. O que é que eu vou fazer? Eu pego, empurro o ar para dentro da bola. Estou empurrando o ar para dentro da bola. Se aqui eu tivesse uma medida de volume, eu ia conseguir colocar a quantidade de ar dentro da bola. Se aqui eu for mantendo uma força e não ter uma medida de volume, vai depender da força que eu coloco e por quanto tempo eu vou colocar essa força e da mecânica do paciente, que aí vai ser ventilado. Então, observe, eu estou com uma bomba aqui. Vamos pegar aqui o pulmão de teste. Então, se eu venho aqui e encho a bola, o pulmão, eu estou utilizando o quê? Estou colocando do local de maior pressão para um local de menor pressão. Se aqui eu estiver colocando mais pressão do que aqui dentro, o ar vai sair do local de maior pressão para o local de menor pressão. Simplificando, o que é que você faz? Você pega um ventilador multiprocessado, que tem um software avançado, e vai fazer os ajustes finos para fazer que a pressão que está lá fora do paciente fique maior do que a pressão do pulmão e o ar entre dentro do pulmão, gerando a troca gasosa. Essa pressão você pode ajustar o que está indo, pode ir maior quantidade de oxigênio, pode ir menor quantidade de oxigênio, mas você está fazendo por diferença de pressão. A gente respira uma pressão atmosférica, que é 760 milímetros de mercúrio. Então, quando eu respiro sem ser com pressão positiva, sem ser com o uso da ventilação mecânica invasiva, o que é que eu faço? Eu contraio a musculatura respiratória e abro a caixa torácica. Quando eu contraio a musculatura respiratória e abro a caixa torácica, a pressão dentro do pulmão vai ficar menor que a pressão atmosférica. E o ar entra. Isso é por respiração espontânea. Eu estou respirando de forma espontânea. Quando o paciente fica sedado ou bloqueado, eu vou passar um tubo no paciente, vai ser passado um tubo no paciente, e o paciente não está com a contração da musculatura respiratória, o ventilador vai dar a pressão, deixando a pressão maior do que a pressão dentro do pulmão, e aí você vai ter a ventilação. Ah, mas quer dizer que em VCV é por diferença de pressão. A diferença é que você, em VCV, está ajustando o volume que está colocando lá dentro. E o volume vai entrar ali dentro. Vai ser um controle a volume. Mas vai ser por diferença de pressão. A pressão de um lado vai estar menor do que a pressão do outro. Quando eu expiro, é por diferença de pressão. Para ele contrair a musculatura inspiratória, por recolhimento elástico, o pulmão ele tem um componente elástico. Então, vou pegar aqui um elástico, ó, abri, pá, inspirei. Quando eu expiro, se eu soltar esse dedo, o que é que vai acontecer? Ele vai voltar para o tamanho normal dele. Voltando para o tamanho normal dele, tem uma maior quantidade de ar dentro do pulmão do que tinha antes. A pressão fica maior do que a pressão atmosférica e o ar sai. E é isso acontecendo o tempo todo. Quando você está em respiração espontânea, quem é que faz isso por você? O músculo respiratório. Quando você está em ventilação mecânica, quem vai fazer? O ventilador mecânico. Se o paciente tivesse totalmente sedado e bloqueado, sem contração da musculatura respiratória, é o ventilador que vai dar todo o parâmetro. Se o paciente estiver assumindo a ventilação mecânica, vai ter o componente do paciente e o componente do ventilador. Entendeu esse primeiro conceito? Isso é extremamente importante para você fazer os ajustes iniciais da ventilação mecânica. É extremamente importante entender esse conceito para aí chegar a entender como coloca os parâmetros iniciais. Senão fica uma repetição. Você não entendeu a fisiologia, a mecânica do que está acontecendo. Então, essa diferença de pressão vai fazer com que o ar saia do ambiente, né, e entre dentro do pulmão. E vai gerar um volume. Para chegar aqui dentro, o que é que tem que ser vencido? Tem que ser vencido o componente resistivo e o componente elástico. Então, se o fluxo de ar tem que passar por uma região, ele vai ter uma dificuldade. Imagine uma mangueira de água. A mangueira está lá, uma mangueira grossa e uma mangueira fina, certo?
você vai ter que passar, tá ligado, numa torneira. Você vai abrir para a água passar pela torneira. Quando você abre, dependendo da mangueira, vai ser mais difícil ou mais fácil. Vai ter mangueira que for muito fina, que ela tiver um diâmetro muito pequeno, precisa de uma pressão muito grande para você conseguir colocar o mesmo volume. Senão, não vai conseguir vencer a resistência. E é isso que acontece nas vias aéreas também. A diferença é que o ar que vai ter que passar. Simplificando, isso é fazendo uma analogia. O ar vai vencer um componente resistivo para depois vencer o componente elástico, que depende da complacência do paciente. Se você tem um pulmão, que é um pulmão que varia fácil, você tem uma bola de sopro, você sopra a bola e ela abre facilmente, vai chegar o volume da maneira mais fácil. Agora, se você pegar uma bola que é bem dura, que é difícil de você insuflar, você vai precisar de uma pressão maior. Então, tem um componente resistivo e o componente elástico. Para ventilar o paciente, tem que entender que é diferença de pressão e que você tem que vencer o componente resistivo e o componente elástico. Vencendo o componente resistivo, vencendo o componente elástico, nós também temos que dominar os volumes e capacidades pulmonares. Porque dependendo da posição que está o volume do pulmão, dependendo da posição que está tendo a hipersuação, alterou a CRF, você vai ter alterações dessa mecânica. Então, a gente sabe que quando a gente inspira e expira no basal, é o volume corrente, é o volume que está entrando e saindo dentro do pulmão. Vamos tentar simplificar aqui com imagem mesmo. Vamos tentar simplificar com imagem. Se você colocar a mão no tórax e no abdômen, coloca a mão no tórax e no abdômen. E não inspire profundo. Só coloca a mão no tórax e no abdômen. O que é que está acontecendo? Está subindo e descendo o tórax. Você está respirando. Se você tiver um sensor que medisse esse volume, você ia estar subindo e descendo. Ins e ex. Ins e ex. Ins e expiração. Ins e expiração. Ins e expiração. Esse é o volume de ar que entra e sai do pulmão na respiração basal. Agora, coloca a mão no tórax, no abdômen e inspira profundo. Quando você expira o máximo de ar, você tem uma reserva inspiratória. É o volume de reserva inspiratória. Você com a mão no tórax saindo no abdômen. Aí volta a respirar normalmente. Se você expira, vai sair mais ar do que você estava colocando para fora. É o volume de reserva expiratória. Mas tem um momento que você não consegue colocar mais o ar para fora, que é o volume residual. É o resíduo que fica dentro do pulmão. Você não consegue colocar para fora. A soma desses volumes vão dar as capacidades. Você tem que dominar isso para saber o que é que está acontecendo. Estou ventilando, estou tendo aumento da CRF. O que é que acontece quando aumenta a CRF? Ventila uma posição da caixa torácica mais imperinsuflada. É pior para a mecânica ventilatória. Tem que entender também. Então, tem que entender a mecânica ventilatória para colocar os parâmetros iniciais. Tem que entender a ventilação. O que é que você tem de volumes e capacidades.